Saudações, eu sou Shadiversity e bem-vindo ao Análise de Armas da Cultura Pop. E sim, estou nomeando a série porque parece que faço isso com bastante frequência nos dias de hoje. É divertido ver as interpretações da cultura pop de armas e armaduras, como o escudo do Capitão América e as garras do Wolverine, e analisar o quão precisas e realistas elas realmente são nas histórias em que são usadas. Então, neste episódio, vamos dar uma olhada no Goblin Slayer. Goblin Slayer é um anime que, como mencionei no meu episódio anterior, foi adaptado de uma light novel e não de um mangá, como havia dito erroneamente. Então aí está, é um assunto bastante controverso. Se você não está ciente disso, mas se você está familiarizado com o meu conteúdo, já conhece os prós e contras. Mas se você não viu o meu conteúdo, eu já fiz um vídeo inteiro abordando a controvérsia de Goblin Slayer, o que me libera para fazer um vídeo como este sem que as pessoas o mencionem. Então se você vai mencionar isso, por favor, vá assistir ao meu vídeo para ouvir o que penso sobre esse assunto. Mas neste, eu quero focar nas armas, armaduras e táticas do Goblin Slayer, porque em relação às táticas. Algumas das partes mais inventivas e agradáveis do anime e mangá do Goblin Slayer, ou qualquer que seja a forma que você prefira aproveitar como coisas de romance. Como entusiasta medieval, quero prevenir mal-entendidos. Ok, eu amo estudar armas e armaduras, como elas eram realmente usadas e coisas assim, e então essa é a minha base de conhecimento ao aplicá-la à ficção, vendo quão realistas e eficazes elas realmente seriam. Então começaremos olhando para a armadura do matador de goblins. Eu gosto que ele está totalmente armado, ok, da cabeça aos pés, isso é uma boa proteção. Quanto ao design, podemos ver claramente que isso é muito inspirado em fantasia. Não há muito design funcional, histórico, autêntico aqui. Ah, desculpe, eu retiro o funcional. O design é bastante funcional, mas não é histórico e apresenta algumas falhas nessa funcionalidade. Também. É por isso que eu ia dizer que não tem nenhuma função, porque há alguns elementos interessantes. Ele possui um capacete completo de qualidade, porém a viseira está posicionada incorretamente por dentro do capacete. Eu nunca vi isso ser feito historicamente. Uma das razões é que, com a forma como essa viseira está presa, tecnicamente seria impossível para ele levantá-la. Claro que ele nunca a levanta no anime ou mangá, na verdade isso é uma das piadas recorrentes. Ele tem uma pequena abertura que pode abrir para beber e comer com a viseira abaixada. Ele nunca a levanta, você nunca vê seu rosto. Isso é um tipo de piada recorrente. É insinuado que você pode levantar a viseira, quando na verdade seria difícil. Como se a viseira estivesse no interior do capacete sem amortecimento, ao tentar levantá-la, ela ficaria presa no cabelo e emperraria. Quanto à visão através dela, seria tranquilo. Você provavelmente conseguiria ver através de uma viseira com aberturas verticais. Muito melhor do que os tipos de capacetes históricos que só têm essas pequenas fendas. Uma das razões pelas quais os capacetes históricos têm pequenas fendas é para dificultar a entrada de lâminas e, sabe, te matar. Apesar disso, há capacetes abertos na frente bem mais vulneráveis que os do Goblin Slayer, portanto, não é um ponto válido de crítica. Compartilho algumas referências históricas para você conhecer mais sobre o tema. Olhe para isso, usando a cultura pop para educar as pessoas sobre a história medieval. Meu plano foi descoberto. Havia chifres quebrados presos ao seu capacete. Eles apenas atrapalhariam e são irritantes. Chifres raramente eram colocados em capacetes históricos e os vikings não os usavam. Ok, e o resto da armadura dele? É interessante, essencialmente é uma cota de malha com placas de metal por cima. Isso foi feito historicamente em mais do período de transição. Entre malha e placa, vemos pedaços de, você sabe, placa sendo adicionada à malha pouco a pouco. Comece com braçadeiras de metal, ombreiras e peças completas para os braços. Uma gola na parte inferior do pescoço e possivelmente um bevor para cobrir o queixo. Mas como duas placas que estão realmente anexadas à parte do peito, há menos casos de placas sendo colocadas sobre malhas. Veja, se você tem uma camada de acolchoamento e depois uma camada de malha e então uma grande placa pesada em cima disso, é quase excessivo. Ok, é muito difícil perfurar a placa quando mais placa completa entra. Existem partes vulneráveis porque a placa não cobre tudo. Uma das partes mais vulneráveis é embaixo da axila, pois você precisa ter mobilidade. Há a ombreira, mas geralmente não tem proteção por baixo. Eles precisam de algo flexível para cobrir lá, geralmente seria malha. As pessoas interpretaram que guerreiros em armadura de placa completa sempre vestiam uma camisa de malha por baixo. Deixe-me apresentar-lhes uma coisa chamada gibão de armamento, né? O que você vê aqui? A malha é fixada a um tipo de vestimenta de gambezão de pano apenas nas áreas onde seria exposta sob a placa.
todas as áreas onde há apenas placa protegendo, não há necessidade de ter malha lá de todo. Então eles apenas tinham uma vestimenta acolchoada, isso reduz o peso, mas dá a mesma proteção. O que faz sentido, logicamente. Você vê que as pessoas no passado não eram burras, elas pensavam sobre essas coisas e tinham maneiras realmente inventivas e quase engenhosas de juntar as coisas da maneira mais otimizada possível. Eu não acho que vemos isso com o Goblin Slayer. Na verdade, essas placas são simplesmente amarradas por cima de sua malha. A outra fraqueza no design do Goblin Slayer é que sua placa de peito é na verdade feita de 3 peças separadas. Por que isso é um mau design? Bem, isso significa que é possível que um golpe possa entrar bem entre uma dessas lacunas e depois deslizar para cima e acertar, sabe? Bem, ele atingiu sua malha porque ele tem uma malha por baixo, então talvez seja por isso que ele tem uma malha, porque há maneiras possíveis de passar pela placa, mas a malha é muito mais fácil de atravessar do que a placa e há uma chance de que ele possa ser atravessado diretamente no coração. Não é uma coisa boa. Teria sido muito melhor se a placa frontal fosse apenas uma placa sólida, que é para o que a armadura eventualmente evoluiu, e eu não estou dizendo que não havia, sabe, placas separadas feitas em armaduras históricas. Um bom exemplo disso é o código de placas, onde, sabe, a tecnologia de trabalho em metal não era sofisticada o suficiente para interligá-las de uma maneira tão bela como vemos na armadura completa. Então, o que eles fizeram? Eles realmente apenas rebitaram as placas em um couro ou pano de linho, sabe, de frente. E isso manteria as placas de metal no lugar. Porém, isso ocasionalmente causava lacunas entre elas. Eles tentariam sobrepor as placas, mas ainda assim, algo poderia passar pelas lacunas, deslizar e te atingir. É claro que a armadura não permaneceu assim, ela evoluiu. E quando chegamos à armadura completa, o que vemos nas couraças? Essas placas completas únicas, certo? E então elas também são abobadadas de uma maneira para desviar golpes, o que reduziria muita da energia apenas sendo impactada no aço. Apesar de algumas falhas e impraticabilidades no design da armadura do Goblin Slayer, no geral ainda é muito protetora. É ótimo que vemos a armadura tendo efeito quando um Goblin o esfaqueia em uma parte que seria vulnerável, mas com a proteção adequada não causa danos. Quanto às armas do Goblin Slayer, é interessante notar que ele não tem um conjunto fixo de armas. Sua tática principal é apenas começar com uma arma bastante padrão, que parece ser uma espada curta e um pequeno escudo que eu chamaria de Taj. Os Goblins usam escudos semelhantes a Taj, pequenos e amarrados no braço, mantendo a versatilidade para pegar objetos. Não é uma rotela, geralmente maior, nem um buckler, sendo particularmente pequeno. Ok, um buckler é segurado no centro e tem mais ou menos esse tamanho. Tenho um vídeo completo sobre as espadas mais icônicas da história, onde menciono Taj, Buckler Rotella, Bicicleta Redonda, Aquecedor de Pipa, Hoplon Scutum. Vale a pena conferir para mais informações. A metodologia do Goblin Slayer de pegar as armas dos inimigos conforme avança é interessante. Eu nunca realmente entendi isso, admito que só li o mangá mais adiante em relação ao anime. Eu só vi o primeiro episódio, mas no mangá ele menciona que não há sentido em usar espadas muito sofisticadas, mesmo que ele recuse usar espadas mágicas encantadas de Mithril, porque o sangue de Goblin as estraga. Se essa é uma explicação onde o sangue de Goblin é realmente gorduroso e grudento, grudando na lâmina em grumos e tornando-as menos eficazes, então faria sentido. As armas se tornam cada vez mais inúteis quanto mais são usadas contra goblins, então ele as joga fora e pega a próxima. Se houver uma explicação adequada no mundo, eu posso aceitar. Ainda assim, deveria haver uma solução lógica para esse problema, como lubrificar melhor a lâmina para o sangue e a gordura não grudarem tanto nela. E este é um cenário de fantasia. Lembre-se, então, se apenas técnicas mundanas não funcionam, tenho certeza de que poderia haver algum feitiço mágico em algum lugar que resolveria esse problema e permitiria ao Goblin Slayer usar uma arma realmente confiável e eficaz, sem ter que abandoná-las o tempo todo. Entendo sua perspectiva sobre ele ir pegando armas conforme avança. E quanto às armas com as quais ele geralmente começa como seu conjunto mais padronizado? O pequeno escudo e a espada curta. Não sou fã. Ele não precisa do escudo, já está totalmente armado. Uma das razões pelas quais os escudos saíram de prática é devido ao uso de armaduras de placa completa. Ao usar uma armadura de placa completa, a necessidade de um escudo é significativamente menor. Shed, em alguns casos, cavaleiros com armadura completa aparecem segurando um escudo, especificamente o clássico escudo aquecedor. Por que eles estão fazendo isso?
Bem, existem alguns ataques no repertório medieval que podem ameaçar alguém em armadura? Maças, martelos de guerra, alabardas e similares. Eles são feitos para machucar pessoas em armaduras, então ainda são uma preocupação. Para a chance de enfrentar armas que podem te machucar em armadura, você quer se proteger. O escudo aquecedor era o escudo cavalheiresco preferido nessa instância. Na maioria das vezes, os goblins são mais fracos que os humanos, a menos que esteja lutando contra os hobgoblins e os maiores. Se você fosse lutar contra os maiores, você pode querer um escudo maior do que o pequeno Taj que ele carrega por aí, especialmente contra os goblins maiores. Na série, você vê pelo menos um escudo aquecedor ou em forma de pipa para se proteger contra grandes porretes e armas maiores. Mas contra pequenos goblins, não há necessidade de usar um escudo, pois a manobrabilidade é uma questão. Goblins estão geralmente em cavernas que variam em espaço para balançar uma espada. Não estou totalmente convencido sobre isso. Isso é muito um clichê de role-playing game. Na verdade, isso é mencionado em um dos manuais de D e comercial D sobre armas maiores com alcance. Se você está em uma situação com menos espaço para se mover, apenas um quadrado de 5 pés e tem uma arma com alcance de 10 pés, as regras dizem que você não pode usá-las nessas instâncias. Ok, você está em uma caverna, certo? Concedido, pode não haver muito espaço de ambos os lados. Mesmo por cima, mas geralmente há bastante espaço na frente e bastante espaço atrás. Ok? E as espadas não precisam ser balançadas para uso efetivo. Elas também são muito boas para esfaquear coisas e mesmo em circunstâncias confinadas. Sim, você pode esfaquear de forma muito eficaz e qualquer pessoa com um cérebro saberia usar esta arma da maneira correta. Em circunstâncias confinadas, vemos isso em Goblin Slayer, onde há um aventureiro que usa sua espada de maneira incorreta e ele acerta o teto de uma caverna e se desarma. E então é brutalmente espancado e devorado vivo. Ainda assim, mesmo em uma caverna, usar algo com alcance pode ser muito vantajoso. Se você tem uma espada e mantém uma guarda frontal, esfaqueando todos, mesmo uma lança ainda pode ser eficaz nessa situação. E então, se você se deparar com uma situação em que a caverna se abre, o que muitas vezes acontece nessas configurações, bem, podemos usá-la de uma maneira convencional. Então, não creio que a lógica de proibir espadas longas ou até lanças em cavernas seja completamente racional. Não estou dizendo que não possam haver situações em que se torne menos estranho, mas é por isso que você carrega uma arma de reserva e sua arma de reserva provavelmente seria algo mais curto. Mas uma lei bastante universal em combates medievais e coisas do tipo é que o alcance é realmente muito bom e se você está em uma situação em que pode usar o alcance, você o usa se puder, e então a ideia de que isso é simplesmente descartado por causa de cavernas, não tanto assim. Então, o Goblin Slayer só usar armas pequenas, eu acho que é apenas uma brincadeira com esse clichê de role-playing game, mas essa é uma das razões pelas quais eu amo Goblin Slayer. É basicamente um jogo de D e comercial D completo, transformado em uma história real que podemos assistir, e uma das coisas que eu mais aprecio é que o Goblin Slayer tem a conversão mais fiel do sistema de magia de role-playing game que eu já vi. Gostei de histórias baseadas em role-playing game como Dragonlance, que é basicamente Dungeons & Dragons em um romance de fantasia. Eu também assisti Record of Lodoss Wars, outro anime tão inspirado por fantasia clássica de D e comercial D, e a magia é apenas convertida em um sistema geral de magia normal. Dragonlance é um pouco mais fiel ao D e comercial D clássico, mas Goblin Slayer ainda mais, onde você especificamente só tem 3 feitiços por dia. E é isso se você tem 3 feitiços, mas sim quantos feitiços você tem, 2 ou 3 ou algo assim, e acabei de conseguir meu terceiro feitiço, e a coisa interessante sobre isso, a imaginação, estou me desviando do tópico das armas. Agora mais isso, é legal. Tudo bem, apenas me divirta por enquanto. Rapidamente é que este sistema de magia é realmente eficaz para uma história porque tem boas limitações e você conhece as regras. Um bom sistema de magia é aquele com regras. Brandon Sanderson, Señorita Spawn. Mistborn há uma capa dura. Mesmo que outros autores tenham entendido, este é o primeiro que realmente o definiu em termos específicos. Com suas clássicas leis de magia de Sanderson, ele menciona que dar regras a um sistema de magia pode ser muito eficaz, pois a capacidade de resolver conflitos e enredos de forma satisfatória é proporcional ao entendimento do público sobre como esse sistema funciona. Se você tem regras bem definidas, pode funcionar muito bem. Em Goblin Slayer, sabemos exatamente quais e quantos feitiços a sacerdotisa possui. Goblin Slayer instrui ela a guardá-los para o momento adequado.
Coisas assim, e então o que eu estou dizendo aqui é que existem certos elementos de Goblin Slayer nos quais é fiel, sabe? A tradução de tropos clássicos, de jogos de interpretação de papéis e até mesmo regras funciona muito bem e complementa a história. A ideia de que armas longas, ou até mesmo de tamanho médio, como espadas de armar padrão e espadas longas, não eram usadas em cavernas é um trope que, na minha opinião, as pessoas não questionaram adequadamente. Qual seria a melhor arma para o Goblin Slayer, porque você sabe que eu critiquei e analisei o que ele está usando, o que eu acho que ele deveria usar? Bem, isso é interessante, porque esta é uma situação interessante. As armas são todas sobre contexto. Ok, não existe uma arma que seja universalmente melhor do que todas as outras armas. Não existe uma espada que seja universalmente melhor do que todas as outras espadas. Ok, a menos que você possa fazer uma de um super material, algo assim. Não vamos entrar nisso. Tudo bem, é tudo sobre circunstância, situação e contexto. Vai embora, Matt Easton. Agora é outra coisa interessante. A circunstância mais comum para a guerra medieval é uma situação em que a espada não se sai muito bem se você está lutando contra pessoas com armadura pesada. Em um campo de batalha, a espada não será sua primeira escolha de longe. Uma boa e velha arma de haste é melhor. Geralmente, se você não está à distância ou a cavalo, uma boa e velha arma de haste ou um machado são eficazes contra pessoas com armadura. Sim, massa ou martelo de guerra, você sabe. As situações em que as espadas são realmente eficazes são na autodefesa pessoal ou se você está lutando contra pessoas que não estão armadas. Na série Goblin Slayer, a maioria dos goblins não usa armas. Quando usam alguma proteção, geralmente é apenas uma couraça simples. As cabeças ainda são geralmente mais vulneráveis. Esta é uma situação em que a espada se encaixa muito bem. Estamos falando de uma grande espada cortante, como a katana. As pessoas dizem que a katana é boa e cortante, e de fato é verdade. A katana tem alcance menor que outras espadas, não possui uma boa guarda de mão, mas é excelente para cortar. Para um aventureiro menos treinado, provavelmente é até uma escolha melhor. Mas se você for treinado em como conseguir uma boa linha de borda e coisas assim, uma espada com maior alcance provavelmente seria ainda melhor. E então estamos olhando para uma espada longa com uma lâmina robusta, mas se você realmente quer se concentrar em cortar, e você não está focado nas vantagens de ter uma borda traseira, que é realmente útil em duelos e situações semelhantes. A agilidade te dá movimentos mais rápidos e versáteis, o que pode não ser tão necessário contra goblins, onde você só quer cortar e cortar. Então isso significa algo com uma única borda, mas de duas mãos. Então estamos olhando um Messer ou Falchion de duas cabeças. Sim, você pode conseguir ferramentas com grande capacidade de perfuração e corte. Isso é vantajoso porque os goblins não usam armadura, o que na maioria das vezes eles não estão. Ok, um grande balanço amplo quando você tem espaço. E até mesmo nas cavernas parece que existem situações, porque até mesmo um cara, ok, que é morto, ele faz vários balanços e acerta os gobblers. Em uma instância, ele não presta atenção e acerta o teto. Então você pode balançar nas cavernas do mundo do matador de goblins, se você pode fazer isso, ok? Faça um grande balanço. E se você tem uma espada realmente centrada no corte, você será capaz de matar mais de um goblin. Em um grande balanço você mata vários desses caras. Eles são pequenos e desarmados, apenas não seja superado em número e não seja uma garota. Sério, no universo do Goblin Slayer, as mulheres provavelmente nunca tentariam lutar contra goblins apenas pela possibilidade de serem superadas. Mas para um cara lutando contra goblins, se for superado, é morto, então isso é estúpido. O que eu disse foi estúpido. Claramente há resultados horríveis se você enfrentar goblins e for superado, independente de ser homem ou mulher. Neste caso, a menos que houvesse um elemento que torna os goblins ainda piores, como mencionado em meu outro vídeo, fica escuro. E se for esse o caso, sim, talvez as aventureiras sejam ainda mais relutantes em enfrentar goblins do que apenas os homens, porque existe um destino pior do que a morte. O destino delas é a morte, um tipo ruim de morte. Como disse, é sombrio, mas uma espada centrada em corte é uma ótima escolha para enfrentar goblins. Algo com uma boa quantidade de alavancagem. Então, de duas mãos e mesmo em espaços confinados, você ainda pode empurrar com a coisa, e se for simplesmente impraticável, e há muitos, bem adivinha, uma espada curta é curta, então carregue-a como backup, e o fato de que o matador de goblins nunca emprega uma arma maior, mais eficaz em eliminar pequenos oponentes desarmados, onde você pode matar vários com vários golpes, é um pouco ilógico. Se você olhar de uma perspectiva prática real, de um entendimento de armas e armaduras reais, ok? E quanto às suas táticas, e é realmente onde o matador de goblins brilha mais, porque ele é um pouco tático. Esse cara pensa fora da caixa e isso é uma das coisas que eu amo na série inteira. Provavelmente minha parte favorita são as táticas inteligentes que ele usa, especificamente usando mecânicas e tropos de role-playing game já estabelecidos.
Pensar fora da caixa é divertido, e há tantas oportunidades para isso com as mecânicas clássicas de jogos de role-playing game, e é isso que o Matador de Goblins faz. Eu não vou estragar as coisas, mas ele usa como feitiços, por exemplo, ele usa um feitiço de portal que basicamente abre um portal em algum lugar de uma maneira tão legal, o que é ótimo, e então ele faz algo assim novamente mais tarde, em uma tática diferente, onde há um espelho portal, e ele consegue alguns. É legal, ok? Isso é ótimo. Nenhuma crítica de todo lá. Como eu disse, as melhores partes sobre o Matador de Goblins são suas táticas. Incrível. E então, é claro, há suas outras táticas de lutar contra goblins, como se sujar todo de fezes, e a sacerdotisa para que os goblins não possam cheirá-los, usando os feitiços da sacerdotisa da maneira certa para que ela possa usar luz e proteção, o que cria uma barreira de maneiras inventivas e legais. Montando armadilhas e coisas assim? Sim, incrível, mas aí vamos nós. Essas foram minhas opiniões e análises sobre as armas, armaduras e táticas do Matador de Goblins. Espero que você tenha gostado e, é claro, espero vê-lo novamente. Até essa hora, meu Deus.